Tem dias que simplesmente não dá. Você abre os olhos, mas o corpo não responde. Parece que ele está mais pesado que o normal. As atividades simplesmente vão ficando cada vez mais difíceis de serem realizadas. A vontade de se levantar ou de fazer qualquer outra atividade some. O mundo perde a cor. Você sabe que precisa fazer. Você sabe quais são as suas responsabilidades, mas simplesmente não consegue realizá-las. Rosana, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou me sentindo muito bem. Acho que meu sistema está com um bug. Estou cheio de coisas para fazer, mas não consigo. Jerônimo, eu estou percebendo que você não está bem mesmo. Mas será que é só um bug? Será que não pode ser uma outra coisa, como por exemplo, uma depressão? Olha, vamos juntos tentar entender direitinho o que está acontecendo com você? Ah, só se fossem levantar daqui. A depressão é mais comum do que podemos imaginar. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram com esse transtorno, que interfere na capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Quando a depressão faz parte da nossa vida, a nossa percepção do mundo muda. E isso afeta diretamente as nossas decisões, a maneira como nos vemos e como interagimos com outras pessoas. Estudos mostram que a doença pode afetar até mesmo a visão, deixando o mundo do depressivo sem brilho e sem cor. O som do ambiente fica mais abafado. A voz das pessoas começa a parecer distante. Até o ritmo de tudo fica diferente. Como se você estivesse vendo tudo de dentro de um aquário. Se tudo parece mais difícil, se o peso do dia a dia fica insuportável, pode ser que seu cérebro esteja pedindo socorro. Saúde mental. Cada vez muitos estão conversando, falando sobre isso, seja nas redes sociais, em palestras, no dia a dia. Mas será que só isso já é o suficiente ou ainda é considerado um grande tabu? Como as pessoas têm cuidado da saúde mental? É isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos lá? Acompanhamos bastante sobre assuntos relacionados à saúde mental, mas você acha que isso é o suficiente ou ainda as pessoas têm essa dificuldade de aceitar e cuidar? Tem essa dificuldade. Eu acho que muitas têm a consciência, mas não admite que é preciso. Eu acho que tem que ser mais estudado, mais apresentado nas escolas e mais conversado entre os jovens, né, que é onde mais tem esses problemas, né? Se eu posso falar que é um problema, né? Com certeza, ainda é. Se você não conseguir dominar sua mente, o corpo vai pagar um preço muito alto. As pessoas têm dificuldade de falar sobre esse assunto também? Muito. Eu acho que é um grande tabu ainda. Deveria ser mais falado. Deveria aprofundar um pouco mais para o pessoal perceber e se conscientizar um pouco mais sobre isso, né? E como você faz para cuidar da sua saúde mental? Terapia toda semana. Tem que ter esse cuidado. Tem. Sim, cuidar bastante da saúde, que daí a saúde, quando você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente. Importantíssimo, né? Sim, importante para nossa vida seguir em frente, né? Eu tento respirar fundo, retiro um tempo para orar, que eu creio muito em Deus. Tô meio afastado da igreja assim, mas creio muito, retiro esse tempo, leio um pouco a Bíblia e é isso que tem me ajudado. Tem dado certo? Tem dado certo. A depressão não é só tristeza, sabia? Muita gente acha que é apenas um momento ruim, mas ela vai muito além disso. Podemos dizer que a depressão é como um peso invisível que acompanha a pessoa o tempo todo. Quem sofre com essa condição precisa lidar com um fardo que nem sempre os outros conseguem enxergar. Imagina que você precisa carregar uma mochila pesada todos os dias. No começo você aguenta, mas com o tempo
O peso vai ficando maior e cada passo se torna mais difícil. A depressão é assim, um peso que a pessoa carrega mesmo que por fora ela pareça estar bem. Mas afinal, o que está dentro dessa mochila? O que faz esse peso se tornar tão insuportável? Vamos imaginar que já nascemos com essa mochila e que ao longo da nossa vida vamos guardando algumas coisas aqui dentro. A mochila de quem tem depressão pode carregar fatores biológicos e psicológicos. Você quer ver? O primeiro fator é a nossa genética. Sim, o que nós já trazemos no nosso mapa corporal e mental. Às vezes parece que já começamos essa caminhada com um mapa confuso, sem direção. Se alguém na família tem depressão, há uma chance maior de enfrentarmos esse desafio também. O nosso cérebro precisa de um equilíbrio químico para funcionar bem. Quando esse equilíbrio se desregula, os pensamentos ficam confusos, as emoções embaralhadas e até as tarefas mais simples parecem difíceis. O estresse, o estresse. Ele é como um nó, difícil de desfazer. Problemas financeiros, sobrecarga no trabalho, brigas familiares. Tudo isso pode ir apertando cada vez mais até sufocar a pessoa. E o que dizer então do passado? Quando a nossa história pode ser marcada por aquilo que deixa marcas profundas, perdas, traumas, relacionamentos abusivos, situações difíceis que mesmo depois de muito tempo continuam afetando a vida. Mudanças bruscas na vida podem desequilibrar nossas emoções. Pode ser uma aposentadoria inesperada, a perda do emprego, uma separação. Como se o tempo ele parasse ou passasse de uma forma muito diferente daquela que nós estamos acostumados. É difícil seguir em frente, mas precisamos, mas o tempo parece não colaborar conosco. E por fim, e não menos importante, é a forma como nos vemos. Sim, a autocrítica exagerada, a sensação de não ser bom o suficiente, a cobrança interna. Olha, é como se o espelho nos tirasse do lugar, do equilíbrio na forma que nós nos vemos. E assim, então, uma versão distorcida da realidade pode vir e nos paralisar. Agora que nós esvaziamos essa mochila, fica mais fácil entender o peso que muitas pessoas carregam, concorda? Mas olha, o mais importante é reconhecer os indícios do transtorno, porque fica mais fácil de procurar ajuda na hora certa. E agora, olha que interessante a história da Jaque. Desânimo, solidão ou angústia. Essas são apenas algumas das muitas faces emocionais que a depressão pode manifestar. Às vezes ela surge como um cansaço inexplicável ou uma ausência que ninguém consegue preencher. Para quem vive com isso, levantar da cama de manhã se torna um grande desafio. Hoje vamos conversar com alguém que sabe de perto o que é a depressão e como ela afeta a rotina. O início foi muito confuso, porque eu tinha passado por diversas mudanças, né? Eu tinha me casado, eu me casei muito jovem, depois fui ser imigrante, depois fui trabalhar fui fazer estudo bíblico, fui batizada, tudo assim muito próximos acontecimentos. Eu comecei a perceber algo maior, que eu senti que algo não estava bem, era quando eu passava muito mal, com falta de ar. Era como se o pulmão estivesse 100% ou 98% cheio de ar, e eu tentasse jogar fora aquele ar e continuar respirando e eu não conseguia. Quando eu regressei ao Brasil após alguns anos, os sintomas se intensificaram. Além da falta de ar, eu comecei a ter tiques e muita dor de cabeça. E depois de diversos exames, eu fiz exames da cabeça, do coração, do pulmão, para saber o que estava acontecendo e nada, os exames estavam ótimos. Foi um médico
que ao analisar todos os exames, eu já tinha ali um volume bom de exames, apresentei tudo e ele falou assim, olha, eu vou encaminhar você para um psicólogo, você está com depressão. Então, muitas vezes eu tinha crises, eu ia por chuveiro, chorava, e o que me deixava mais sensibilizada e até com temor era quando eu estava na rua. E eu tinha vontade, às vezes, de bater o carro, pensava assim, nossa, se eu bater o carro, eu vou acabar com tudo isso, porque minha vida não está mais fazendo sentido. Claro que todos nós nos sentimos tristes, porque a tristeza é condição humana. Olha, tem dias que até parecem que surgem nublados. Mas como diferenciar essa tristeza comum, natural, daquela que já vem em forma de doença? Precisamos, então, dar uma olhada nos sintomas da depressão. Primeiro deles, tristeza persistente. Não é só um dia ruim, é uma sensação de tristeza profunda e desânimo que podem durar semanas e sem motivo aparente. Também você pode viver uma perda de interesse nas coisas. Você perde o prazer nas atividades que costumava gostar, que pode ser ler, ver um filme ou sair com amigos. Também você pode sentir cansaço constante e falta de energia. Sentir que tudo exige um esforço gigantesco, mesmo nas atividades mais simples do dia a dia. Olha, pode acontecer alterações no sono e no apetite. Isso pode se manifestar como insônia, dormir demais, comer em excesso ou perder completamente a fome. Mais um sintoma importante, dificuldade de concentração e memória. Até mesmo as tarefas simples, como lembrar o que você fez no dia anterior, podem se tornar difíceis. Sensação de inutilidade e culpa excessiva. Olha, a pessoa sente como se nada do que ela fizesse tivesse valor e que também ela não é capaz de realizar nada. Além disso, pensamentos negativos e até suicidas. Sim, em casos graves, pode surgir a sensação de que a vida não vale mais a pena, o que requer atenção imediata. Preste atenção nesses sintomas. Esses sinais podem ser sutis no começo, mas quando começam a interferir no dia a dia, é hora de procurar ajuda. Se esses sintomas persistirem por mais de 2 semanas e se tornarem cada vez mais intensos, é importante não ignorá-los. E o mais importante, a depressão tem tratamento. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando esses sintomas, é fundamental buscar ajuda profissional. Existem diversas formas de tratamentos que podem ajudar a pessoa a recuperar a qualidade de vida. Os tratamentos para a depressão podem incluir, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. Ela ajuda a pessoa a identificar e modificar padrões de pensamento negativo e a desenvolver habilidades para lidar com o estresse. Também tem a medicação antidepressiva. Sim, ela ajuda a regular os neurotransmissores no cérebro e ainda a melhorar o humor. Olha, também é importante, mudança no estilo de vida. Sim, você regular a sua atividade física, uma alimentação balanceada e técnicas de relaxamento como respiração consciente também são fundamentais no tratamento da depressão. Apoio social. Sim, ter uma rede de apoio, seja com familiares ou amigos, pode fazer toda a diferença no processo de recuperação. Bom, depois de identificar que precisava de ajuda, a Jaque não parou. Vamos ver como continua essa história? Mesmo rodeada pela família, Jaqueline se sentia sozinha e quando teve coragem de pedir ajuda, recebeu apenas julgamentos. Não é que as pessoas vão ter a solução para aquela dor, mas você se abrir para uma pessoa que não está disposta a ajudar e as palavras ferem, como navalha. Eu pensava que poderia obter apoio e eu me senti muito ruim. E depois, para sair de tudo isso, é muito sofrimento, muita dor, julgamentos. Então, acho que a crítica, né? Quando você quer a ajuda e as pessoas não têm sensibilidade e acabam te fazendo cair lá no fundo.
Foi na terapia e com o uso da medicação correta que Jaqueline começou a reencontrar o equilíbrio. Hoje, ela reconhece a importância desse cuidado contínuo. Porque o autoconhecimento, ele é essencial para qualquer ser humano. Então, eu ia para a sessão de terapia acreditando, hoje eu vou sair uma pessoa melhor. Tive que tomar medicação. No início eu não queria tomar. Eu relutei, eu acho que é comum, né? A pessoa fala, eu vou ficar dependente da medicação, eu não quero. Então, eu relutei um pouquinho, mas depois eu entendi que não foi um remédio criado de dia para a noite. As pessoas estudaram e se prepararam ali. Então, a medicação ela foi ajudando a trazer ritmo, né? Para as coisas fazer sentido para a mente se organizar. Jaqueline sempre teve no pai alguém que a ouvia com atenção. Inspirada por essa conexão, ela começou a escrever cartas a Deus, buscando escuta, conforto e direção. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito amável. Então, eu fazia essa analogia de Deus, essa pessoa calma, pacífica e que estava sempre com ouvidos atentos. Então, eu comecei a escrever cartas para Deus. Então, eu me sentia muito confortável em estar escrevendo. E abria o coração e chorava, e depois sentia também que eu poderia rasgar, queimar tudo que eu escrevia, mas era a forma que eu tinha ali de não me desconcentrar também. Tinha meu marido, que foi super amigo e não me julgava, aceitava que as coisas iriam ser resolvidas no tempo certo. Era seu porto seguro? Era. É até hoje. Eu pedi a Deus um marido e eu fui agraciada com uma pessoa assim muito virtuosa. Sou muito grata a Deus. Eu sei que para quem está no meio da tempestade, parece que ela nunca vai passar. A jornada pode ser desafiadora e em alguns momentos pode parecer que não há mais saída. Afinal, a depressão é um desequilíbrio químico, entre outros fatores, no cérebro. Pensa que para o cérebro funcionar bem, ele precisa de equilíbrio. Quando tudo está em harmonia, nós nos sentimos bem, motivados e com aquela energia necessária para tocar o dia a dia. Os neurotransmissores, essas substâncias que ajudam o cérebro a se comunicar, são os pesos que mantêm a balança estável. A dopamina, por exemplo, ela é responsável pela motivação e pelo prazer. Então, quando ela está nos níveis normais, nós nos sentimos satisfeitos, com energia para as coisas que gostamos. A serotonina, por exemplo, ela regula o bem-estar e também essa satisfação para a vida, deixando a gente tranquilos, felizes. Já a noradrenalina ajuda nessa disposição necessária para as atividades e também para nos dar foco. Então, todas estas substâncias são importantes para manter o nosso dia a dia saudável, para manter a nossa satisfação, olhar para a gente e gostar do que vê. Agora, veja só, enquanto esses neurotransmissores estão nos níveis certos, a balança fica estável. Mas na depressão acontece algo diferente e esses níveis caem. Se a dopamina diminui, nós perdemos o prazer e as coisas que eram legais já não fazem mais sentido. Se a serotonina cai, nós ficamos mais tristes, sem ânimo, a motivação some. Agora, se é a noradrenalina que reduz, tudo parece um esforço enorme. A energia vai embora, até sair da cama parece impossível. Então, como eu falei, se qualquer uma dessas substâncias, esses neurotransmissores diminuir, dá uma olhada no que acontece. Desequilíbrio. A depressão é uma condição que afeta a química do nosso cérebro, tornando as tarefas simples muito mais difíceis. Na busca por esse equilíbrio, vale a pena lembrar que as relações interferem diretamente nessa balança. Aliás, vamos ver como a rede de apoio fez total diferença na história da Jaque. Jaqueline descobriu na atividade física mais do que um hábito saudável. Encontrou força. A cada passo percebeu que era possível renascer.
mesmo em meio à escuridão da depressão. Eu comecei a fazer atividade física. Atividade física, eu transpirava, era como se eu tivesse recebendo uma medicação no corpo, energia, vigor, vontade de sair, de viver a vida, de me doar para as pessoas, de poder ajudar. Então, uma das coisas que eu senti que foi bem marcante foi que eu passei a ter ouvidos atentos. Poder ajudar, motivar as pessoas, olha, isso vai passar. E ali consegui ainda, meio na defensiva, mas relatar um pouquinho de algumas experiências e ajudando outras pessoas também. Hoje, Jaqueline vê a vida com novos olhos, redescobriu a alegria e faz questão de compartilhá-la com quem cruza seu caminho, espalhando esperança por onde passa. Como se eu tivesse trocado a lente que eu usava, porque na depressão é como se você tivesse com um óculos que ele tivesse o poder de mudar tudo que você vê. Eram tudo preto e branco. E a partir do momento que eu comecei a sorrir, é como se eu tivesse jogado fora, né, aquele óculos da tristeza e colocasse um óculos que eu enxergava tudo com intensidade, tudo de acordo com o que Deus fez, né, o belo. O que eu ouvia era que as pessoas falavam que gostavam de conversar comigo, que eu trazia paz. Isso me marcava, isso era motivação, porque eu sentia que eu estava no caminho certo. Viu só como as pessoas que nos cercam são importantes para a nossa história? Porque existem batalhas que não podemos vencer sozinhos. Existem apertos no coração que dependem de pessoas que nos amam para nos ajudar. Mas agora eu quero falar com você, que talvez não tenha quem lhe ajude. Você talvez precise de alguém, mas quando procura, não encontra ninguém de verdade. É você que está precisando, mas se sente sozinho. O passado, ele não precisa ser aquilo que vai modificar o que tem de melhor para o seu futuro. Coloque em suas mãos o propósito, o legado e decida que aquilo que lhe faltou será o que você vai mais oferecer para os outros. Eu sei que escolher como viveremos o dia a dia é difícil porque nós somos impactados, mas você hoje pode escolher com intencionalidade ter uma vida diferente. Eu sei que é difícil. Cada passo, principalmente os primeiros, eles podem trazer muitos desafios e eles podem ser mais lentos. Mas se persistir neste caminho do legado, aquilo que você construirá será mais importante do que o que deixaram para você. Olhe mais para o presente e para o futuro, fazendo com que o passado não tome conta da sua história. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, há luz no fim do túnel. A depressão pode tornar tudo pesado, eu sei, mas pequenas ações já fazem a diferença. Eu vou te dar algumas dicas. Primeira, mexa-se. Seu corpo e mente estão conectados. Um simples alongamento ao acordar já ajuda a liberar endorfinas e melhorar o ânimo. Segunda dica, tome sol. Olha, alguns minutos de luz solar aumentam a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Abra as janelas, saia para ver o dia, sentir a energia do sol. Tudo isso vai ser importante para o seu bem-estar. Terceira dica, defina microprojetos, microobjetivos. Tarefas grandes parecem impossíveis? Comece pequeno. Trocar de roupa ou tomar um copo d'água já são conquistas. Quarta dica, tão importante quanto as outras, busque conhecimento. E para isso, eu te recomendo a revista Esperança, Mente Feliz. No capítulo 2, eu falo exatamente sobre a depressão. E quanto mais você entender sobre o que está acontecendo com você, melhor. Então, é só pedir por uma destas 3 formas, pelo site novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp. Manda uma mensagem 12 982 44 4449. 12 982 44
4449. Liga que nós vamos mandar para você. A quinta dica que eu dou aqui para você: redescubra prazeres. Mesmo que pareça difícil, tente algo que já gostou um dia. Ouvir música, ler ou desenhar. Pequenos momentos podem reacender o bem-estar. Cada passo conta e, se precisar, busque ajuda profissional. Você não está sozinho. Rosana, me falaram que a gratidão tira essa mochila pesada das minhas costas. É verdade? Não aguento mais carregar isso. É verdade, Jerônimo. A gratidão ajuda a mudar o foco e ver as coisas boas, mesmo em meio aos desafios. E olha, já que a gente está aqui no final já do programa, eu quero deixar um desafio para você e também para você. Então, o desafio é: antes de dormir, que tal anotar 3 coisas pelas quais você foi grato no seu dia? Pode ser qualquer coisa, tá? Um abraço, uma conversa boa. O importante é treinar o seu cérebro para enxergar o que há de bom, mesmo nos dias difíceis. Pode parecer simples, mas esse exercício, ele ajuda muito a mudar o foco. E isso traz mais leveza e pode ir resgatando a alegria nas pequenas coisas. Então experimenta, não custa nada e pode fazer toda a diferença. Eu já comecei o meu. Hoje fui grato pelo sol, pelo lanche delicioso que comi e por ser um cérebro tão maravilhoso como eu. É isso aí, Jerônimo, mas olha, a gratidão precisa ser sincera, viu? E quem disse que não é? Eu sou incrível. E a humildade passou longe, né? A depressão tenta roubar a esperança, mas quando aprendemos a enxergar a vida com gratidão, percebemos que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos fortalece quando achamos que não conseguimos mais continuar. Ele nos acolhe, nos sustenta e nos lembra de algo muito importante: a nossa história não termina na dor. Se você está passando por um momento difícil, converse com Ele, ore, entregue suas angústias, peça forças e confie que dias melhores virão. E lembre-se, você não está sozinho. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Então, não tenha medo, busque apoio. O que você sente hoje não define o que você vai sentir para sempre. A esperança, a cura e um novo começo está te esperando. Deus sempre encontrou formas diferentes de cuidar de cada pessoa. Para Adão e Eva, costurou roupas para amenizar a vergonha. Para Elias, trouxe a calma através de uma brisa suave. Para a samaritana, reservou tempo para ouvi-la. Para Maria Madalena, demonstrou amor e aceitação. Cada dor precisa de um remédio diferente. Se um tratamento foi indicado para você, não ignore. Ele pode ser justamente a resposta que Deus colocou no seu caminho. Então, não desista de você, não desista dos seus sonhos, da sua saúde, da sua felicidade.